E aí, tudo bem? Eu sou o Carlos e para quem não me conhece, eu tenho 19 anos e atualmente eu estudo e atualmente eu curso e atualmente e atualmente eu e atualmente eu faço psicologia na UFMA, na Universidade Federal do Maranhão, e ela fica localizada nesse endereço aqui, caso você não saiba. E agora eu vou falar um pouquinho sobre quais foram as matérias que eu tive no primeiro período. Para quem não sabe, eu entrei no 2022.2, que foi na metade do ano. Eu e a minha turma entramos juntos. Então eu vou falar um pouco sobre as matérias que eu tive, como que eram as aulas, quais são os professores, um pouquinho, não vou dar muito spoiler, mas vou tentar entregar um panorama para vocês, principalmente quem quer realmente entrar no curso de psicologia, ainda mais o curso da UFMA, porque nós sabemos que cada faculdade tem uma carga horária diferente, cada faculdade tem uma grade curricular diferente, então eu vou falar um pouco das matérias que eu tive, mas se você já estuda psicologia em outra faculdade, ou você quer entrar em outra faculdade, pode ser que as matérias variem um pouco, tudo bem? Caso você queira ver, aqui tem todas as matérias, né? Todas as matérias, tipo, todas mesmo, para você ver um panorama geral. A primeira que eu tive foi neuroanatomia. Neuroanatomia nada mais é do que o estudo da anatomia da parte cerebral, neurônios, né? Cérebro. Então, as minhas aulas de psicologia, a grande maioria foi do prédio do Paulo Freire, o famoso PF para quem já é íntimo, mas as aulas de neuroanatomia foram no prédio de morfologia, que é um dos primeiros prédios da UFMA, quando a gente entra, um prédio mais à direita, o prédio de morfologia da UFMA. Então eu tinha aulas segunda e quarta-feira, respectivamente. Geralmente segunda-feira era dia de aula prática, quarta-feira aula teórica, mas mudava um pouco, né? Porque às vezes eu tinha aula prática e teórica, melhor, eu tinha aula teórica e em seguida eu tinha uma aula prática sobre o conteúdo que nós vimos, que era no caso no laboratório. A gente usava jaleco, via, no caso os cadáveres, né? Não eram cadáveres inteiros, no caso era só a parte anatômica daquilo que a gente ia estudar, aquela peça, no caso anatômica, que a gente tinha visto na aula teórica. E as matérias, nós estudamos realmente toda a parte do cérebro, no caso a parte da cabeça, né? Do ser humano, até chegar à coluna vertebral. A gente não foi muito além disso, mas a gente estudou bem aprofundado. Eu posso citar para vocês algumas matérias que a gente teve, no caso, alguns conteúdos, que no caso foi sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Também tivemos a questão de núcleos da base, os lobos cerebrais, os núcleos, que cada núcleo, né, cada par craniano, no caso, tem uma função. Tem uma parte do cérebro que é responsável pela visão, outra parte é responsável pela audição, outra parte é responsável pelos movimentos, né? E elas se correlacionam e com isso o ser humano por si só inteiramente é formado. Nós vimos basicamente isso. Eu não vou falar muita coisa assim, porque realmente foram muitos conteúdos só dessa cadeira, que para mim foi uma das mais difíceis. Eu gostei bastante, mas eu sei que muitos dos meus colegas tiveram dificuldade, porque realmente é uma cadeira que tem um pouquinho mais de conteúdo, tem um pouco mais de coisa para aprender, para decorar no caso, mas é uma cadeira muito divertida, os professores são professores ótimos e realmente eles são excelentes. E a próxima cadeira que nós tivemos foi História da Psicologia. História da Psicologia é uma matéria muito bacana também, a professora é muito gente boa, a professora Cristiane, uma professora ótima também. O que é? É sobre a história da psicologia, né? Resumidamente falando. Geralmente a professora nos dá muitos textos para que a gente leia, faça resumos. Tem vários autores, nós conhecemos diversos autores da psicologia, no caso, como que a psicologia surgiu, qual que é a relação dela com a filosofia, o que aconteceu para que a psicologia virasse psicologia, no caso. Também a gente aprendeu sobre muitos autores, Titchener, Freud, um monte de cara lá que vocês vão ver também. E é muito boa. A gente também viu um pouco da abordagem, das abordagens, né, da psicologia. Se você já pesquisou um pouco a fundo, você vai entender o que eu estou falando. Mas a parte mais histórica, no caso, porque nós também temos uma cadeira chamada Psicologia, Ciência e Profissão, que é o professor Lucas Guimarães, que é ele quem trata da questão da psicologia como uma ciência e como uma profissão. E falando agora da cadeira propriamente dita, Psicologia, Ciência e Profissão, que é do professor, como eu já citei, Lucas Guimarães, nós vemos a psicologia como uma ciência, nós entendemos melhor qual que é a diferença da ciência
do mito, do porquê a psicologia é de fato uma ciência, por que a psicologia vai além do senso comum, o que é psicologia, porque na psicologia nós temos muitos debates sobre isso, se tal coisa é psicologia, se tal coisa deve ser considerado ciência, se algo é aceito como um agir do psicólogo ou não. Então essa matéria ela visa a nos introduzir esse debate da questão da ciência, da psicologia, não só como uma ciência, mas como uma profissão. A gente teve vários trabalhos, diversos trabalhos, em que nós falamos com psicólogos, nós pudemos realmente conhecer melhor a profissão de psicólogo, que relativamente é uma profissão nova. Posso falar que, entre todas, é uma das melhores. Para quem nunca entrou na faculdade ou vai entrar agora, geralmente os professores passam muito trabalhos, a gente tem mais trabalhos como um fator avaliativo do que provas escritas em si. Então, antes de pular para o próximo tópico, deixa eu só tomar um pouquinho de água. Falando sobre uma matéria muito importante também, que é a filosofia. Sim, nós temos filosofia em psicologia. É um curso realmente que tende muito à área da humanas e tende muito para a área da saúde. Então, filosofia, o professor foi o Marcelo Antunes, é um professor também excelente. Para mim, é o professor mais divertido, professores mais engraçados. A gente fala bastante também sobre Grécia, sobre Platão. Também falamos sobre a ciência, no caso, como que a ciência surgiu, qual foi a importância da filosofia para a psicologia, por que é importante um psicólogo estudar filosofia, qual que é a importância da filosofia realmente para que o psicólogo possa entender, possa ser o melhor psicólogo e atuar de maneira mais profissional. Sobre a ciência, pensadores que realmente ajudaram na formação da ciência. Ciência também o professor fala pensadores que ajudaram até chegar na área da fenomenologia, que no caso é o ápice da matéria, que também é uma parte muito boa, mas eu não vou, como eu falei, dar muito spoiler. É muito bom, realmente, todos os professores são excelentes da UFMA. É o que nós podemos esperar de uma universidade federal. E também nós tivemos outra matéria, que é uma matéria que geralmente tem em quase todo curso, praticamente tem em todo curso, que no caso é metodologia científica. Não é assim que é o nome da matéria, mas eu chamo assim porque eu me acostumei a chamar assim, que é ministrada pela professora Jaqueline, que também é uma professora ótima, professora que tem doutorado, se eu não me engano. E basicamente o que nós aprendemos... Se você já fez o primeiro período de algum curso, de alguma faculdade, provavelmente você já teve essa matéria. Então você aprende a questão das normas da ABNT, a questão de citações, como fazer citações, pesquisa científica. E também é uma introdução ao TCC. Nós aprendemos basicamente o que é um TCC, como que é feito, diversas formas de estudar um texto. Se você estuda por fichamento, citação, faz um resumo. Se você faz uma resenha, o que você vai fazer. Então é uma matéria muito importante também. E a próxima matéria que eu quero falar, que para mim é uma das mais importantes, não desmerecendo as outras, é a matéria de processos psicológicos básicos, que é ministrada pela professora Ana Beatriz. É uma matéria muito importante, é uma matéria que realmente nós vamos utilizar, todas as outras sim, né? Mas essa é muito importante porque nós vamos aprender como que funciona, mais ou menos, basicamente, de forma basicamente do ser humano, os processos psicológicos básicos, memória, atenção, percepção, pensamento, tudo isso, como que o cérebro do ser humano funciona, por que um ser humano age de tal forma, por que ele age de outra forma. Claro que isso nós vamos ver de forma mais aprofundada ao decorrer do curso, mas nós já temos uma parte introdutória para poder se aprofundar mais e mais. Então é uma matéria muito importante também. A professora é excelente, tem diversos trabalhos, diversos tipos de trabalhos diferentes. Então sempre ela vai passando um trabalho que não é repetido, é algo muito bacana. Nós conseguimos montar grupos, interagir com a professora. É uma matéria excelente, não tem muito o que eu falar e é isso. E antes de ir para a próxima matéria, a última no caso, por favor compartilhe se você gostar, deixa o like. Eu sei que isso é meio chato, né, de ficar fazendo, mas realmente me ajuda bastante, ainda mais para... tipo assim, eu tenho um amigo que quer fazer psicologia, ou eu tenho um amigo que está pensando em fazer psicologia, ou você mesmo quer fazer psicologia, então é isso aí, não perde esse vídeo. E para a última cadeira, a última matéria, no caso, eu vou falar da antropologia, porque foi a última cadeira que eu tinha na semana. A semana terminava na sexta, então na sexta-feira eu tinha 2 aulas de antropologia. Eu vou falar um pouco do meu horário. Segunda e quarta, respectivamente, eu tinha neuroanatomia e história da psicologia.
terça-feira eu tinha Psicologia, Ciência e Profissão, Metodologia Científica, Filosofia, Processos Psicológicos Básicos. E aí que você entende por que é um curso integral, né? Pois vão ter dias que nós vamos sair meio tarde da UFMA, talvez 7 e pouco por aí, chega de manhã, sai de noite. Mas é isso aí, gente, uma luta, mas vale a pena. E quinta-feira eu tive Psicologia, Ciência e Profissão, Filosofia e Processos Psicológicos Básicos. Metodologia Científica só tinha 2 aulas na semana, que era na quinta-feira, no caso, e sexta-feira, claro, Antropologia. Quem ministrava era o professor Rodrigo Teófilo, professor excelente também. Nós basicamente líamos muitos textos antropológicos, claro, também que tinham a psicologia no meio, entendíamos a importância da antropologia, do porquê estudar antropologia, não só dentro da psicologia, mas por que a antropologia em si é algo importante, mas também qual que seria a relação dela com a psicologia, o porquê que estudar antropologia nos ajuda a ser psicólogos melhores, porque todas as cadeiras que tem no curso realmente vão nos ajudar, não são, tipo, coisas jogadas assim. Então, gente, resumindo é isso, muito obrigado por tudo. Eu sei que eu fiquei um tempinho sem postar vídeo, acho mais de 2 meses, se eu não me engano. Esse aqui foi o meu último vídeo que eu postei, mas eu vou tentar manter uma constância, mais ou menos, né? Principalmente quando voltarem as aulas. Eu atualmente estou de férias, mas quando começarem as aulas em março, eu prometo que eu vou postar mais vídeos para vocês, principalmente para quem quiser saber mais sobre a questão da psicologia, de como que funciona o curso na UFMA, porque como eu já disse, cada universidade tem uma forma de funcionar diferente, cada faculdade, o curso, ainda que seja o mesmo curso, tem uma forma de funcionar que é totalmente distinta uma da outra. Então é isso o vídeo, é um vídeo bem simples, vídeo bem rápido, mas espero que vocês tenham gostado e tchau! Só avisando, antes de acabar o vídeo, esse vídeo foi filmado dia 31 de janeiro ou 30, não sei muito bem. E se Deus quiser, se tudo der certo, vai ser postado dia 1º de fevereiro, que no caso é hoje, que vai ser meu aniversário. Então, parabéns pra mim. Eu não sei se eu consegui postar, mas se eu postei, e é isso aí. Se eu postei é porque eu consegui postar. Até o próximo vídeo.